Salve Deus, meus irmãos e meus mestres. Hoje, dia 8 de abril de 2024, eu venho, nesse instante, conversar um pouco com vocês. Responder algumas perguntas do mestre Jaguar, que sempre está a me perguntar e que, às vezes, tem a vontade de saber o que está acontecendo. O mestre Jefferson Leite, o Trino na Boa, há 10 anos atrás, começou um trabalho em busca da unificação da doutrina do Vale do Amanhecer. Com isso, é natural que contrarei os interesses de alguns. No entanto, o nosso povo, os jaguares, o mestre e a ninfa, o grande sonho deste povo é a unificação. No entanto, cada um, na doutrina, vem com um determinado compromisso. O compromisso do mestre Jefferson já está claro, que é trazer uma grande transformação nesse novo ciclo do amanhecer. Eu recebi do mestre Nestor, sim, o compromisso de conduzir a segunda turma de Araquém. Também recebi, sim, do mestre Michel Hanna, o Trino Sumanã, o compromisso de ser a continuidade da hierarquia doutrinária do Vale do Amanhecer. Ou melhor, da UESB, União Espiritualista Seta Branca, que é a nossa religião, que é a nossa doutrina, que é a doutrina de Pai Seta Branca. Quero trazer um ensinamento, inclusive, aos jovens da doutrina, que o Pai Seta Branca trouxe a UESB. Tanto é que está na testa do Pai Seta Branca o UESB. É a nossa doutrina, a nossa religião. O Vale do Amanhecer foi uma denominação que surgiu quando o Pai Seta Branca mandou buscar um outro lugar. Se encontrando aquele lugar, então lá ficou denominado Vale do Amanhecer. E aí ficou conhecido mundialmente aquela localidade como Vale do Amanhecer. Mas, no entanto, a nossa doutrina, a nossa corrente indiana do espaço é a UESB. No entanto, hoje, eu sou o detentor, em nome da doutrina de Pai Seta Branca, da UESB, devidamente registrada, organizada, com as marcas registradas, tudo isso sendo feito para promover a unificação da doutrina. Nós precisamos, de verdade, começar a ter essa consciência, que a doutrina é de Pai Seta Branca. Ela não é do mestre Jefferson, não é do mestre fulano e nem do ciclano. No entanto, o ser humano ainda é muito falho. Ele ainda está no eu. Ele ainda está em busca do eu. Eu posso, eu faço, eu sou, é meu. Ao contrário da nossa doutrina. O que prevê a nossa doutrina. O que prevê a nossa doutrina é, inclusive, a compreensão, discernimento que nada temos, a não ser as nossas heranças transcendentais. E é o que vai sempre estabelecer o nosso espírito. No entanto, meus irmãos, nessa jornada longa, é evidente que aquele que vem para mexer as pedrinhas vai receber pedrada, vai receber crítica, difamação, calúnias, injúria. Isso é normal. Eu estou preparado para isso, eu vim preparado para isso. No entanto, durante o longo 10 anos, se falaram tudo do mestre Jefferson. Hoje, eu tenho começado a jornada junto a diversos templos
e Jaguares, aonde as pessoas lá vão convivendo comigo, me conhecendo e assistindo a nossa presença, comprovando que tudo aquilo que falam de mal do mestre Jefferson não existe. Mas eu quero, nesse pequeno vídeo, esclarecer a todos da doutrina que a intenção da unificação não é para o mestre Jefferson ser dono de nada, porque a doutrina é de seta branca. É pela necessidade da manutenção da doutrina na Terra com a sua precisão absoluta. Não adianta, meus irmãos, você está sobre o comando fora das leis. Você está fora do sistema deixado por seta branca. Nós precisamos entender que a doutrina, ela foi traga dentro de um sistema aonde nenhum de nós podemos mudar. As leis dos trabalhos, os rituais. E, no entanto, hoje o que estamos assistindo? Às vezes aí no seu templo, você mesmo está a questionar o seguinte: o adjunto presidente fala, não, aqui quem manda sou eu. Não, aqui quem faz a lei sou eu. Não, aqui se você não fizer, você está suspenso. Não, se você não fizer assim, você está expulso. Perfeitamente. Esta não é a doutrina de seta branca. Esta não é a corrente indiana do espaço. Porque na corrente indiana do espaço, de Pai Seta Branca, o adjunto presidente, ou o líder maior naquele templo, ele não pode expulsar e sim acolher. Ele não pode maltratar e sim amar. Ele não pode de forma nenhuma intitular-se o dono, porque ele é apenas o representante de Pai Seta Branca, na sua hierarquia, o maior representante naquele tempo. Lembrando que quem tem mais, doa, quem tem menos, recebe. Então, como é que nós podemos compreender a doutrina, ou a prática doutrinária, ou a luz bendita, em um lugar aonde está imperando olho por olho, dente por dente? Eu mando, eu faço, eu posso, eu faço. Aonde podemos entender que se o adjunto ele pode fazer o que quer, então não existe a lei de Pai Seta Branca, não existe o amor, não existe a humildade e a tolerância. Cadê a trilogia da nossa doutrina? Eu estava há poucos dias ministrando uma aula de sétimo raio no templo de Ipameri, Goiás, formando já a primeira turma dos primeiros sétimo raio da segunda turma de Araquém. E agora em setembro estaremos em Garanhuns, no Nordeste. Você é convidado, todos vocês que estiverem na região estão convidados a participar do curso de sétimo raio. A segunda turma de Araquém. Basta você entrar em contato com o presidente do templo de Garanhuns e se inscrever. Será um prazer nós estarmos juntos. Então veja bem, mestres. Eu estava justamente dizendo aos jaguares: que dia você vai envergar de verdade o seu compromisso? Aquele juramento da iniciação da Armochinto a caminho de Deus. Até que dia você vai acompanhar o errado, porque você não tem coragem de estabelecer a você
a seriedade do seu compromisso, comecem a vibrar positivamente com o mestre Jefferson. Nós fizemos o registro de marcas, não foi para tomar nada de ninguém, para apropriar indebitamente de nada de ninguém. Eu registrei o ESB, Vale do Amanhecer, Seta Branca. Sabe o que o INPI respondeu na justiça para 2 jaguares que entraram com um processo contra mim e contra o INPI para tentar derrubar o registro de marcas? O INPI respondeu que ele pesquisou o mundo inteiro e não achou a anterioridade do registro das marcas. Isso significa, meu irmão, que tia Neiva não registrou, que ninguém registrou. Então, o mestre Jefferson, ao solicitar o registro, ele não roubou nada de ninguém, porque ninguém era dono. Quando ninguém é dono, então qualquer pessoa poderia registrar. E se o pastor evangélico tivesse registrado, como nós ficaríamos? Pelo registro que fizemos, eu consegui tirar a imagem do Pai Seta Branca de dentro de um centro de macumba no Gama, lá em Brasília. Eu fiz tirar a imagem de Seta Branca de dentro de um centro de macumba. Porque o Pai Seta Branca é o nosso mentor e eu não permitirei que ninguém possa usá-lo de forma inadequada. No entanto, meus irmãos, as pessoas às vezes estão apavoradas, os presidentes de templos, preocupados que eu vá tomar algum templo de alguém. Jamais eu irei fazer isso. Eu quero que o presidente ali permaneça conduzindo o templo e o povo dentro das leis de Seta Branca. O que nós estamos fazendo, essa organização que estamos fazendo, é para muito breve poder dizer ao presidente: você tem que se filiar-se ao ESB para continuar usando o direito das marcas registradas. Para que isso, meu irmão? Para que isso, minha irmã? Para nós acabarmos de vez com todas as siglas. Ter uma só, a UESB de Pai Seta Branca. Mestre Jefferson, mas se os templos filiarem então na UESB, aí o que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos ter os coordenadores, nós vamos ter os presidentes, nós vamos ter o corpo mediúnico, tudo dentro de um local só, para falar uma língua só, aonde ninguém vai colocar em posição do que ele quer, porque nenhum de nós vamos impor o que queremos. Nós vamos cumprir as leis de Pai Seta Branca. É isso que eu estou em busca. Eu não estou em busca de ser chefe de ninguém, de tomar templo de ninguém. Ao contrário, eu estou em busca de organizar o que está acontecendo com a nossa doutrina. Mestre e ninfa, às vezes você está frequentando um templo que nem estatuto tem. Esse templo é clandestino. Se acontecer por acaso de alguém vier a falecer dentro de um trabalho desse templo, vocês não imaginam o problema que esse presidente vai ter. Por causa que o seu templo está sem nenhuma legalidade. Eu estou em busca de fazer o melhor para a nossa doutrina, de trazer e chamar a razão daqueles que se dizem os grandes comandantes
para sair do eu para o nós, para entendermos que precisamos nos unirmos. A minha missão é dura, não é fácil, mas não é impossível. Se for pela lei física que nos chama a razão, que nós tivermos de chegar a esta unificação, então assim será. Mas eu convido cada presidente para ligar para o mestre Jefferson. Não precisa ficar agoniado. Liga para mim. Meu telefone é 34 99959 7942. Eu estou à disposição de conversar com todos vocês. Nós estamos, sim, na fase final de 2 processos jurídicos na esfera federal, aonde, com certeza, em breve, vai ter a sentença, aonde o juiz vai consolidar o registro de marcas. Um processo, ele instruído por 2 mestres, o outro processo instruído por um presidente de templo, o Manzão, lá de Osfaia, de Lusiânia. Pois bem, a sentença saindo em favor da manutenção da marca, este templo, por exemplo, de Lusiânia, terá já de imediato de ter autorização para o uso das expressões que nós registramos. Vale do Amanhecer, Salve Deus, Seta Branca, UESB. Ou seja, como ele entrou já com o processo através do templo, se ele não obtém uma sentença favorável a ele, que seria o cancelamento da marca, então se o juiz não cancela a marca, ele fica então já obrigado a respeitar a marca, respeitar o uso das expressões em conjunto, e aí ele tem que ter a nossa autorização da UESB, porque eu doei o registro de marcas para a instituição, a UESB. Eu doei os direitos autorais das leis que foram registradas para a UESB. Não é do mestre Jefferson, eu doei para a UESB porque a instituição é que é mantenedora disso. Então, e que é para trazer todo esse processo para a gente poder chegar na unificação da doutrina. Quero ainda pontuar a questão do Templo-Mãe em Brasília. Mestre Jefferson, caso venha acontecer essa obrigatoriedade de ter essa filiação, de ter essa autorização, e aí os templos tiverem que ter essa obrigação, como fica então a questão dos templos e o Templo-Mãe? Fica da seguinte forma: a unificação é para todos. O Templo-Mãe não tem direito do registro de marcas. O senhor Raul Zelaya tentou fazer o registro de marcas e não conseguiu. Ele tentou 4 vezes e não conseguiu. O mestre Jefferson tentou uma vez e conseguiu. Ele também estará obrigado a filiar-se, a ter a autorização para o uso da marca. A OZOEC terá a obrigação. E aí que é a grande importância de tudo isso. É que se os templos do Amanhecer terá a obrigação e a OZOEC terá a obrigação, todos estarão condicionados à mesma condição. Então aí o que nos falta? Nos falta voltar todo mundo para o Templo-Mãe, da onde jamais deveriam ter saído. É isso. É isso o propósito do mestre Jefferson. Ah, mas o mestre Raul não tem que querer ou querer. Muito em breve ele não vai ter que querer ou não querer. É uma determinação. Ninguém poderá usar as expressões em conjunto sem a autorização da UESB. Portanto, todos terão que estar na mesma condição.
eu até acho interessante, porque ninguém tem que achar ruim. Todos nós vamos sentar numa grande mesa para praticarmos a doutrina de Paiseta Branca como ela tem que ser, respeitando a hierarquia, parando de fazer consagrações por aí ao léu, como estão fazendo trabalhos fora das leis. Lá em Brasília muda tudo, todo dia muda tudo. Os olhos de tia Neiva para o Templo Mãe não valeu nada. A clarividência dela não valeu nada. Olha a gravidade do que estamos vivendo. Então, é isso a luta do mestre Jefferson. O mestre Jefferson não quer tirar nada de ninguém. O mestre Jefferson não quer impedir o mestre Jaguar, a ninfa, de usar as expressões. Isso está garantido pela Constituição Federal. Agora, o templo é pessoa jurídica de direito privado. O templo tem que respeitar. Então, meus irmãos, muito em breve, se Deus quiser, sairá essas sentenças, e aí nós vamos sim convocar os templos todos à grande filiação. Eu espero que os presidentes de templo estejam tranquilos, com a alma tranquila, para que nós todos podemos fazer o caminho de volta. O caminho de volta, ele é necessário. Hoje, façam uma grande reflexão, mestre Jaguar. Como está a nossa doutrina? Como está a nossa vida? Nós temos aí várias estrelas candentes pelo país. Você, que é aí do Templo da Estrela Candente, quantos dias está funcionando essa estrela? Como é que funciona essa estrela? Está funcionando mesmo, mestre Jaguar? Muitos presidentes estão aí obrigando o médium, inclusive aí na estrela candente dele, e proibindo outros médiums de ir na estrela. Por exemplo, o mestre Jefferson é um trino triada presidente e está comprovado. Eu consagrei um mestre, e por eu ter consagrado, lá na estrela de Olinda, o mestre foi impedido de trabalhar. Quer dizer que o mestre de Olinda, quando ele consagra arcano, ele sendo um arcano, aí ele está dentro da lei. Quando o mestre Jefferson, que está na doutrina desde criança, fui assistente da clarividente, consagra um mestre, eles impedem o mestre de poder trabalhar espiritual. Esta é a lei de Paiseta Branca. Este presidente, ele está correto? Esse presidente está agindo com amor, humildade e tolerância? Este presidente está dando qual exemplo para o seu povo? É isso. É isso que precisa de acabar. A era que nós éramos uma legião espartana ficou para trás. Agora nós somos irmãos. Nós estamos tendo a oportunidade desta encarnação para nos encontrarmos, para nos amarmos. Então, eu quero pedir a você, mestre Zilson,
tanto tive amor pelo senhor Inácio, meu amigo, de sentar eu e ele e tia Neiva. Eu recebia o mestre Inácio do Nordeste na Casa Grande, em Brasília. Por mais duro que fosse o mestre Inácio, ele conquistou um respeito. Ele deixou um legado, porque ele era um adjunto raiz nesta doutrina. E o ministro Omarian é um ministro raiz de todo o Nordeste. E todo aquele mestre arcano, ele deve emitir com o ministro Omarian. Ele volta para a raiz. Ele não emite Parlo e ele não emite Nerano. Ele tem que emitir na raiz. Ele volta para o adjunto raiz. Ele chegou arcano, ele volta para a raiz. Essa é a verdade da doutrina de Pai Seta Branca. E eu quero deixar aqui um ensinamento ao mestre Gilson e ao mestre Carlos Magno. Tia Neiva nos ensinou que nas consagrações de 1º de maio, de outubro, é aonde, quando participamos, a gente fecha um fecho. E esses bônus é depositado no plano espiritual. Eles nunca mais nós perdemos ele. Ok? Então vamos entender uma coisa, mestre Jabás. Lembra daquela senhora do Nordeste, lá do Agreste, que vai lá catando aqueles gravetinhos e juntando? Esse é o fecho que nós chamamos. Então, durante toda a jornada, a gente vai juntando os fechinhos. Quando chega nessas consagrações, e por isso elas precisam de ter um trio, triada, presidente presente, autorizando o comando delas, para abrir o Santo Nono, ali, aqueles que juntaram e completaram aquele fecho é levado para o plano espiritual. Esses bônus vai servir para o seu espírito, para a eternidade do seu espírito. Você não perde ele mais. Porque os bônus que nós ganhamos no dia a dia, a gente ganha, a gente perde, a gente ganha, a gente perde. Porque tem que pegar bônus para pagar. Às vezes alguma coisa que a gente fez errado. Mas esses são levados ao plano espiritual e depositados para o nosso espírito. Mestre adjunto, tia Neiva, dizia claro o seguinte: um adjunto raiz, ele é um arcanos. Então ele emite no 4º plano de Tapir, lá na Torre de Marsella. Porém, o 4º plano de Tapir tem 7 dimensões. O plano está aqui. Então tem a 1ª dimensão, a 2ª, a 3ª, a 4ª, a 5ª, a 6ª e a 7ª dimensão do 4º plano, mestre adjunto. Então, se o senhor é arcano, o senhor está emitindo no 4º plano de Tapir, em alguma dessas dimensões, conforme as suas conquistas. Quando o senhor, como adjunto, o senhor é decrescente de um ministro raiz. Nenhum presidente de templo é decrescente dele mesmo, a não ser o mestre Inácio, no exemplo que estamos dando, que é decrescente dele mesmo, porque ele é adjunto raiz. E ele abriu um templo. Também o senhor Cortês
também o mestre Magano, o mestre Manuel Silva, o mestre João Menezes, adjunto raiz. Então eu quero trazer esse ensinamento hoje para vocês de tia Neiva. Quando você, adjunto raiz, forma o seu arcano, e você, sendo um adjunto raiz, você forma 7 arcanos. Quando você forma 7 arcanos, você fecha um fecho. Dizia a nossa tia Neiva. Esses mestres arcanos emite com você na raiz. Agora, se você é decrescente de um adjunto raiz, no caso que eu estou citando, como um bom exemplo, o Nordeste, o adjunto Parlo e o adjunto Nerano, vocês dois são adjuntos arcanos decrescente de Umaraí, né? Então, do mestre Inácio, quando vocês, quanto adjunto, forma 7 arcanos na decrescência de vocês, esses 7 arcanos volta a emitir na raiz e você fecha um fecho. É depositado do plano espiritual para vocês. Agora, quando você coloca esses 7 arcanos emitindo com você, você não fechou o fecho. Porque você não deixou ele elevar-se ao nascedouro da decrescência do poder. Então você não fechou o fecho. Imagina quantos arcanos o mestre Carlos Magno já tem. O mestre Zilson já tem. Eu vou deixar aqui um conselho de um irmão que ama vocês. Vamos organizar para nós fazermos aí nesta região uma grande consagração. E de 7 em 7 arcanos componente de vocês, nós devolvermos eles para a raiz do mestre Inácio, que é o ministro raiz, ele não morre nunca. Essa raiz de força, ninguém de nós é capaz de mudar isso. Pois foi Pai Seta Branca que trouxe e autorizou. Não há como acabar com uma raiz. Não há como matar uma raiz. Então eu queria pedir para vocês, para o equilíbrio de todo o Nordeste, da doutrina, vamos entregar por amor aquilo que é de alguém. É do mestre Inácio essa conquista. Todos os arcanos que vocês constroem, que vocês consagram dentro da lei, dentro da hierarquia. Não é arcano que o Carlos Magno está consagrando agora, não. Ele não pode consagrar arcano. Então vamos fazer a coisa certa. Eu quero deixar essa mensagem a vocês. E quero dizer a todos da doutrina. O mestre Jefferson quer trazer conhecimento para vocês de tudo que eu vivi, que é clarividente. Quero poder abraçar e amar vocês. Eu não quero tomar nada de ninguém. Eu não preciso de nada disso. Eu já sou um homem feliz, um homem realizado. Um mestre feliz, um mestre realizado. Um trino feliz, um trino realizado. Eu quero deixar aqui o meu abraço a todos os mestres da doutrina do amanhecer. E dizer a vocês que em breve, com a permissão do nosso grande Simiroma de Deus Seta Branca, nosso Pai, eu quero poder estar aí no vosso templo, te abraçando e levando o amor
porque só o amor, disse tia Neiva, permanecerás. Um forte abraço com carinho do mestre Jefferson, treinador, e até breve, meus irmãos e minhas irmãs. Salve Deus!